Agora quero chamar o nosso próximo palestrante, né? Ele que é um agilista e possui uma forte atuação aí no nível organizacional. Márcio, bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? E o espaço é todo seu, fica à vontade. Legal. Obrigado, Gabriel. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo sim. Tá bom. Antes de você mutar aí, vamos fazer um teste só da minha apresentação, tá bom? Claro, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui. Tá vendo no modo apresentação? Ainda não apareceu a apresentação. Não compartilhou. Agora eu tô vendo, mas não tá no modo apresentação. Agora sim, perfeito. Oh, muito obrigado. Só quero agradecer aqui Liga Ágil, Agile Trends aí na figura do Dairton, né? O pessoal da Liga Ágil que eu tive a oportunidade de conhecer pelo convite, tá? O Gabriel falou assim, se inscreve nas nossas vagas aí, você que ama agilidade, né? Meu, putz, agilidade é um negócio meio maluco mesmo, assim, tem um quê de amor, vamos dizer assim, né? Eu falo muito que transformação ágil tem muito de fé, de você acreditar, né? É extremamente importante isso. A gente vive num mundo onde tem muitas barreiras, muitas dificuldades, né? Então é extremamente importante esse ponto, tá? Gabriel, só vamos acertar aqui uma coisa. Em termos de time, eu tenho até que horas? É meia hora ou tem como me ajuda aqui? Meia hora, tem 30 minutos ainda. Tá bom, beleza. Então liguei o cronômetro, ó. Perfeito. É, Galera, é o seguinte, então, prazer estar aqui. Eu sou o Márcio, eu trabalho na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, tá bom? Eu estou trabalhando lá há mais de 6 anos e meio. Eu não comecei trabalhando na B3 como agilista, eu tenho uma carreira que começou como gerente de projetos, mas o meu foco era principalmente a parte de PMO mesmo, modelo tradicional. Então eu gosto muito dessa área de governança, de gestão de portfólio. É uma área que eu gosto bastante porque eu venho ali do PMO, né? É, eu faço questão de trazer aqui duas certificações que eu tenho. Uma é a de Kanban Coaching Professional, né, que eu fiz aqui com o nosso grande Rodrigo Yoshima. Então, e a outra de SPC, que é de Safe Program Consultant, né? Então, são duas certificações aí. Eu não quero entrar aqui, não é o tema da minha palestra, falar sobre certificação, que tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor, uma discussão quase sem fim e desnecessária, mas para dizer que eu acho que assim, é fundamental a gente estudar, né? É fundamental a gente é, tá buscando, tá pesquisando, tá estudando, ver que as melhores práticas de mercado estão fazendo, e aí a gente adaptar isso para o nosso mundo, adaptar isso para a nossa realidade, tá bom? Então, eu trago aqui duas das maiores fontes de inspiração que a gente utiliza aqui no dia a dia para fazer a nossa jornada de transformação ágil, que são tanto o Kanban quanto o próprio Safe, tá? Bom, eu vou falar aqui um pouco com vocês. Legal falar aqui, seria legal se a gente estivesse no presencial para poder ter uma interação maior, ser mais um bate-papo mesmo. Aqui é falar sobre o mito da liderança, né? Então, por que a transformação ágil ela precisa ser, né? Ela é top-down e bottom-up ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai, ainda temos muito disso. A jornada de transformação ágil ela não é pequena, né? O palestrante anterior, desculpa, eu não lembro o nome dele, ele estava falando aqui, né, da empresa que a jornada é longa e assim realmente ela é longa e mesmo nas empresas que entre aspas já nasceram ágeis, a gente tem com certeza aqui alguns pontos sensíveis e eu vou começar a passar por eles. Vamos ver aqui. Bom,
Vamos começar aqui. Eu vou trazer aqui duas histórias, obviamente, fictícias, mas que representam muito a realidade que a gente pode ver aí no dia a dia das companhias e corporações em geral, tá bom? Aqui é a primeira história da Maria, tá bom? A Maria, ela, enfim, virou gerente, né? Puxa, mas bem na vez dela, o que que aconteceu, né? Então, assim, a Maria, ela se preparou, ela fez grandes faculdades, fez curso no exterior, ela trabalha numa grande empresa e o objetivo dela era ser gerente funcional, gestora de uma área, XPTO, não importa qual, tá bom? Poxa, mas aí a Maria conseguiu virar gerente, ela conseguiu a promoção dela, né? Só que na vez da Maria vieram com esse negócio de transformação ágil. E aí, puxa, o papel dela mudou. Ela se preparou por alguns anos, às vezes 10 anos de carreira, vendo uma empresa pensar de um jeito, vendo uma empresa tratar os seus colaboradores de uma determinada forma. E quando ela assume a cadeira que ela tanto buscou, essa forma começa a ser remodelada. Essa forma começa a deixar de existir, né? Então, puxa vida, aqui nós precisamos exercer empatia. Às vezes a gente olha para um gestor, uma gestora funcional, esse cara aí não sabe de nada. Às vezes a pessoa é um objetivo de vida, um objetivo profissional, e a gente tem que entender, respeitar. E a pessoa, quando ela consegue isso, com méritos, ela se encontra num cenário onde chega lá o Agile Coach, né? E fala assim: agora você não vai mais fazer isso aí, não, que estava querendo, você vai fazer outra coisa, viu? Porque agora na transformação ágil, o papel do gerente é diferente. E aí? Coitada da Maria, né? Então ela se preparou para uma coisa que não existe mais. Ela se preparou para um mundo que está mudando, que não existe mais. A gente tem que ter empatia com a Maria, tá? Eu vou falar um pouco mais da Maria para frente, tá bom? E eu vou falar também agora um pouco do João, a história do João. O João, ele é um desenvolvedor de software, né? Eu gosto de pizza, de sossego e pizza, né? É, aqui é uma brincadeira, não levem a mal, não é uma brincadeira de mau gosto aqui, tá? Muito ao contrário, né? A gente vê que é, o João é aquele cara que ele fala assim: fala aí para mim o que eu tenho que fazer, né? E me deixa trabalhar. Se precisar trabalhar de casa, direto, sozinho, eu trabalho. O importante é você manda demanda para mim. Eu aqui, ó, sou ótimo desenvolvedor, é isso que eu gosto de fazer na minha vida. O meu negócio é codificar. Eu não tenho problema nenhum com relação a ficar quieto no meu canto, tá bom? É isso que eu gosto. E o João, ele trabalhou muitos anos na vida dele dessa forma, né? Aí, de repente, chegou o Agile Coach. João, tá aqui os post-its. João, você vai colocar isso aqui na parede. João, vem aqui dar um abraço no seu colega. Pô, o João às vezes é uma pessoa introspectiva. O João é uma pessoa que é o jeito dele de ser e ele é feliz, ele gosta do que ele faz, do jeito que ele faz. Só que o Agile Coach fica ali enchendo o saco do João. O João fazer uma dinâmica, fazer uma brincadeira. Não, não é o que eu gosto, cara. Não é o que eu quero, entendeu? Então, o João, ele, poxa, que mundo é esse que está mudando, né? Que mundo é esse? Então, o João, ele também precisa refletir, né? Assim como a Maria, o João também. E aqui também nós temos que ter um olhar de empatia, né? Então, essa palestra, ela vale tanto para as Marias, tanto para os Joãos, mas também vale muito para nós facilitadores, né? Scrum Masters, Agile Coaches. Nós também precisamos ter empatia com essas pessoas. Precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas. Precisamos entender a jornada profissional que essas pessoas trilharam para chegar até aqui, né? Às vezes a gente olha, não, a transformação ágil é o que precisa acontecer, então a gente sai atropelando e não leva em consideração tudo que esse profissional trouxe de bagagem até aqui, o conhecimento, a experiência dessa pessoa. Então, aqui para o João, nós também precisamos ter muita empatia com ele. Tudo bem?
Tá, beleza. Então, assim, a gente tem um problema aqui, que é, olha, tanto a Maria quanto o João, eles estavam caminhando numa jornada profissional diferentes, ok? Mas ambos estavam tranquilos. E aí agora a gente se encontra diante de um novo cenário, onde o cenário ele é fundamentado por um negócio chamado Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software, que é o Manifesto Ágil, né? Qual que é a principal mensagem do Manifesto Ágil? Qual que é a primeira frase aqui de impacto do Manifesto Ágil, né, pessoal? A primeira frase que eu gostaria que vocês sempre tivessem em mente, quando a gente fala de transformação ágil, quando a gente fala de mudança, principalmente em empresas que já têm um legado, e a gente está falando de mudança, gestão de mudanças, qual que é a primeira frase que a gente tem que levar em consideração do Manifesto Ágil? A gente tem que falar essa daqui, ó. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Percebe? Então, aqui, o que a gente está buscando? A gente está buscando uma descoberta de maneiras melhores de se desenvolver software. É isso que nós estamos buscando aqui. Perfeito? Então, processo, framework de trabalho, método, é tudo consequência. E aí aqui, ó, eu trouxe 3 imagens que simbolizam 3 frameworks de trabalho, né? Então aqui a gente tem o Kanban, essa imagem simboliza o método Kanban, Scrum e aqui o Safe como framework de ágil escalado, né? Aqui, pessoal, é muito importante que dentro desse processo de empatia que a gente tem que trazer para com as pessoas, a gente tem que respeitar a história de vida delas no momento de implementar os frameworks. Tem uma frase muito importante que eu vou falar aqui e eu gostaria muito que vocês guardassem aí de verdade. Os princípios, os valores, e aqui quando a gente fala de Kanban, a gente tem uma série de princípios, Scrum, valores do Scrum, Safe, Idem, né? Todos esses frameworks têm seus princípios e valores. Eles servem para sustentar a nossa tomada de decisão, tá? Então, por que a gente conhece os princípios e valores dos frameworks do Ágil como um todo? Para que isso sustente a nossa tomada de decisão, para que isso sirva como balizador das nossas atitudes, tá? Então, quando a gente fala assim, poxa, qual o papel, qual a função do João e da Maria aqui nessa nova jornada? A gente tem que levar em consideração os princípios e os valores. Nós estamos falando, por exemplo, de relacionamento entre as pessoas, de respeito entre as pessoas. Perfeito? Então, os frameworks, eles são sustentados pelos princípios e valores. Os princípios e valores servem para a tomada de decisão. Eu vou dar um destaque simples e rápido, e não é tudo, tá? Isso aqui é não exaustivo, né? Sobre liderança. Então, aqui, por que a liderança, né? Por que a transformação ágil ela é top-down e bottom-up, né? E eu vou trazer aqui um pouco de Kanban e um pouco de Safe, tá? Mas, de novo, é não exaustivo, é algo mais rápido. Quando a gente fala de top-down e bottom-up, nós estamos falando que as próprias pessoas precisam ser líderes. Existe uma máxima no mundo corporativo de que, assim, líder não é só gestor, você precisa liderar a sua carreira, né? Você precisa ter liderança sobre o seu trabalho. Cada vez mais isso é verdade no mundo do século XXI, no mundo que já começou já faz mais de 20 anos, né, o século XXI. Então, assim, cada vez mais a gente precisa se empoderar disso como verdade. Nós somos responsáveis pela nossa carreira. Nós somos líderes do nosso próprio trabalho. Não dá para delegar isso para os outros. E não estamos falando de cargo. Isso é fundamental, isso é necessário, esse entendimento. Perfeito? O Kanban, dentro dos seus princípios e práticas, né, ele traz aqui
duas frases importantes para a gente. Encoraje atos de liderança. Tá? O que significa encorajar atos de liderança? Aqui eu já vou trazer então um pouco da figura do João e da Maria e do João aqui do meu exemplo, tá bom? E eu vou dando aqui alguns insights, tanto para um quanto para outro, né? Por exemplo, encoraje atos de liderança. O João, ele gosta muito de desenvolver. Ele é um ótimo desenvolvedor. Mas ele é uma pessoa que ele não quer se envolver muito no como a solução precisa acontecer. Ele é mais receptivo. Ele quer ficar no canto dele, né? Sozinho, sem. Ele quer ficar sozinho no canto dele, enfim. Então, o João, ele precisa buscar ter os seus próprios atos de liderança. Então, aqui, a transformação ágil, por que ela é bottom-up? Porque é fundamental que todas as pessoas, mesmo aquelas que têm cargos mais baixos na hierarquia funcional, assumam a sua responsabilidade. Elas assumam o seu papel de líder sobre aquela atividade que elas estão desenvolvendo, seja ela qual for. Tá? Então não existe essa segregação. Tá? E gerencie o fluxo, e eu coloquei aqui entre parênteses, não as pessoas. Né? A Maria, ela também, né, no século XXI, no colaborador do século XXI, nós temos um modelo de gestão hoje em dia que demanda gestores, líderes mais facilitadores, gestores, líderes que direcionam e auxiliam os seus colaboradores no melhor desempenho do trabalho. E não aquelas pessoas que ficam gerenciando microatividades de um processo. Então a Maria precisa desenvolver, precisa estudar, precisa buscar skills onde ela não entre no micro detalhe das suas atividades. A transformação ágil, ela é top-down porque é fundamental essa postura, mas também que pessoas com cargos de liderança atuem junto com as pessoas, participem junto com as pessoas, estejam presentes junto com as pessoas no dia a dia e não apenas dizendo vão, né? Estejam juntas, tá? Falando um pouco, o SAFe traz bastante o assunto sobre liderança, tanto é que uma das 7 competências para se atingir o Business Agility, segundo o SAFe, é a liderança Lean ágil, tá bom? E aqui, entre as coisas que o SAFe traz para a gente, ele sugere uma mudança de filosofia de trabalho ou de mindset, onde a gente busca evoluir de um mindset fixo para um mindset de evolução ou de crescimento, tá? Onde o mindset fixo é aquele que busca as coisas, que tem uma certa dificuldade de aceitar melhoria contínua, mudanças de rota, e o mindset de crescimento é um mindset colaborativo, é um mindset onde as pessoas buscam permitir que os seus pares, os seus colaboradores evoluam ao longo da sua jornada profissional. Percebam que aqui nós não estamos falando de estrutura hierárquica. Aliás, o SAFe não fala de estrutura hierárquica, né? Então, quando eu falo que eu também sou um agente de mudança para colaborar com o crescimento do outro, independe do cargo que eu tenho, independente da função hierárquica que eu tenho. E a liderança, pelo exemplo, eu não vou entrar em detalhe de todos esses itens aqui do SAFe, mas quando ele fala de autenticidade, a autenticidade tem muito a ver com ser verdadeiro, né? Então, fale a verdade para as pessoas e as pessoas vão te dizer a verdade. Né? E eu acho muito interessante isso. Quantas vezes a gente, né, já não ouviu, participou de algumas reuniões ou qualquer outra coisa onde você via, puxa, isso que essa pessoa está falando não está acontecendo, mas ela está com medo de falar a verdade. Então, é importante que a liderança passe essa liberdade, essa confiança para a pessoa poder falar a verdade. Às vezes é o status de um projeto, não é? Né? Inteligência emocional, competência mais do que falada no século XXI, nos últimos anos aí. Então todo mundo tem que buscar e evoluir em termos de inteligência emocional, tá? Espera só um pouquinho que
aqui, liderando a mudança, né? Então, assim, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem a sua função. É fundamental que todo mundo participe de um processo de liderança, tá? Que todo mundo busque essa evolução. Como compartilhar conhecimento, como delegar funções, tá? Como auxiliar, permitir que as pessoas gerenciem o próprio fluxo de trabalho, tá? Ao invés da gente ficar gerenciando por elas. É fundamental isso. Bom, então vamos falar assim, tá? A Maria vira para a gente e fala, tá bom, então qual que é o meu papel? E aqui, focando um pouco mais naquelas pessoas que têm o papel de gestão funcional, né? Eu tenho visto no meu dia a dia, e aqui talvez até algumas pessoas que trabalham comigo estejam me ouvindo, né? Teve gente que falou que ia ouvir. Eu fico feliz de dar uma palestra e a gente está todo mundo no remoto, né? Bom, eu estou no remoto, não podemos falar por todos, né? Eu estou no remoto, eu vou desligar dessa palestra e vou entrar numa reunião aqui de trabalho, tá? De um grupo de pessoas aqui importantes também para a gente. O que eu acho legal é o seguinte: nós estamos vendo na prática, nós estamos vendo no dia a dia esse papel do gestor funcional, as pessoas se preocupando. No começo da transformação ágil, aqui, existe um temor muito grande. Poxa, vou ser mandado embora, vou perder função. Poxa, o ágil vem fazer para a gente dar autonomia para os times. E agora, o que, que eu faço? Perdi função, vou ser desligado da companhia. E a gente tem visto ao longo do tempo que cada vez mais os gestores funcionais têm um papel crucial, fundamental, de ligar os times à estratégia da companhia, tá? É claro que depende do nível funcional, mas esse papel de ligar os times à estratégia da companhia é fundamental. E quando eu estou falando de estratégia, a gente pode quebrar. Então, por exemplo, vamos supor que a Maria ela seja de uma área de tecnologia. Ela tem que ser uma facilitadora para os times no sentido de trazer essas novas tecnologias, dar essa visibilidade para as pessoas, apoiar as pessoas a se desenvolverem, a trazerem ideias também. Como líder de pessoas, ela tem que dar este exemplo. E a gente tem visto cada vez mais bons exemplos de líderes funcionais que efetivamente talvez eles não tenham um papel no ágil. A pessoa talvez não seja business owner ou PM, mas a pessoa ela desempenha um papel fundamental no aspecto de estar no dia a dia com os times, participar das reuniões e apoiar que as pessoas tomem decisões em cima do seu próprio trabalho. Dar autonomia para as pessoas trabalharem. Gerenciar junto com as pessoas não microatividades, mas apoiá-las a gerenciar o sistema, olhar o todo, system thinking, competência extremamente importante aqui. Tudo bem? Então, gestores funcionais estão descobrindo uma nova forma de atuar com a transformação ágil, onde eles são mais facilitadores, mais líderes de pessoas, e muito menos aquela pessoa que vai desenvolver uma solução e entregar para o seu colaborador. Ele vai permitir que o seu colaborador desenvolva a solução. Ele vai facilitar esse processo. Para Maria, eu fecho com essa frase aqui. Se você não for, não envie outra pessoa no seu lugar. Às vezes a gente fala assim, a transformação ágil ela é meta da empresa. Aí tem uma reunião lá para falar sobre kickoff da área da Maria e ela não vai. Ou então nem é meta da empresa. Ah, não, porque falaram que é extremamente importante para a gente, mas a Maria não vai. Então, o exemplo que ela está dando é muito ruim, né? Então, é fundamental que os líderes estejam no dia a dia atuando com a transformação ágil. Participem das discussões, participem das reuniões, empoderando os seus times. Tá? Muito bem. E o João?
O que que o João tem a ver com essa história? Liderança tem a ver com cargo? A gente já falou aqui, né? O João, não. Liderança não tem a ver com cargo funcional, né? O João, ele precisa evoluir também nos seus soft skills. Então, dentro de um processo de bottom-up de transformação ágil, qual que é o papel do João? O papel do João é: eu preciso ser líder disso, eu preciso tomar isso para mim como responsabilidade, esse to-do, essa atividade, eu vou chamar para mim, eu vou começar a olhar, o System Thinking também é fundamental para o João. Às vezes é um desenvolvedor, eu preciso começar a olhar para o meu par aqui de qualidade, o meu par aqui de produtos, e ver o fluxo de trabalho dessa pessoa, né? Então, eu pegando esse exemplo do João como dev, né? É fundamental isso, que ele tem esse system thinking. A gente fala muito de time, squad, seja lá qual for o nome que você dê para isso. Que essa pessoa, esse colaborador, passe a olhar para todo o fluxo de trabalho, seja líder disso, junto com os seus pares, né? Ele tem essa responsabilidade pelo todo. Então, eu não posso me trancar no meu canto aqui e fingir que não estou vendo o resto. Então, sim, a transformação ágil, ela é totalmente bottom-up, porque essa pessoa precisa desenvolver, ela precisa evoluir, ela precisa conhecer a próxima tecnologia. Se for uma pessoa de negócios, precisa estudar o mercado, precisa conhecer novos negócios, precisa se inteirar do que está acontecendo, precisa trazer isso para sua companhia. Todos nós temos que nos empoderarmos, e aqui a gente conta com os líderes para que eles nos empoderem, mas a gente precisa ter esse empoderamento também, a gente precisa buscar isso também, tá? Então, para fechar, por que que a transformação ágil ela é bottom-up e top-down ao mesmo tempo, né? Então, vendo aqui muito no dia a dia, a gente percebe nitidamente, se não tiver um apoio da hierarquia funcional, a gente tem muita dificuldade de acontecer. Mas esse apoio não é simplesmente o apoio de beleza, pode ir lá fazer. Não. Os melhores resultados são atingidos quando você tem os líderes funcionais participando diretamente das conversas com os times e desempenhando soft skills, apoiando soft skills dos times. Mas isso tudo não é suficiente. É fundamental que os times também façam o seu bottom-up, que os times desenvolvam, que os times busquem o aprendizado, que as pessoas, as equipes tenham liderança sobre o seu próprio trabalho, sobre o fluxo de trabalho. Sem isso também não dá certo. Então, o meu recado aqui, para fechar, é um recado meio que um pedido, né? Acho que todo mundo aqui, de alguma forma, está envolvido em algum processo de agilidade, seja mais ou menos avançado, e independentemente do seu cargo ou função na companhia. O recado ou o pedido é: busque essa liderança em cima do seu trabalho. Assuma responsabilidades de acordo com o seu cargo funcional? Sim, claro, mas assuma responsabilidades. Seja uma pessoa que, né, chame a responsabilidade para si e se empodere disso, participe disso, seja efetivo nesse processo, tá? Ok? Como a gente falou no começo, transformação ágil, você tem um caráter você ama, gosta da transformação ágil e tem um caráter de fé muito importante, porque muitas vezes isso tudo que a gente falou aqui, você não está materializando ainda, você não consegue ver ainda o resultado. Então, por isso que eu falo assim, meio que brincando, mas meio que sério aqui no meu dia a dia. Isso tudo tem um caráter de fé. A gente está fazendo hoje, acreditando que a gente vai colher frutos lá na frente. Mas não necessariamente a gente já está vendo esses frutos agora. Beleza? Gabriel, tudo bem? Legal, Márcio. Obrigado. Conteúdo sensacional. E eu acredito que todo mundo que passa por uma jornada de transformação passa por esses cenários que você mostrou, né? Pessoal, É, o Márcio vai estar na nossa sala de conexão.
E quem quiser se aprofundar mais, fazer perguntas para eles, fiquem à vontade. Ele vai estar lá livre lá para poder respondê-las. Márcio, obrigado aí de novo por aceitar nosso convite. Eu Parabéns que, pelo conteúdo, né? eu que agradeço. Pessoal, se alguém quiser se aprofundar mais aí no que o Safe ou o Kanban falar de liderança, trazer algumas dores aí do dia a dia, a gente sabe que não é fácil. Enfim, é o que eu falei, se a gente tivesse a oportunidade de debater, né, a gente tem essa oportunidade agora. Então, entra lá na sala, a gente conversa. Obrigado, viu, Show de bola. Gabriel?